Olá amigos, eu sou o pastor Edmilson, aqui da Igreja Internacional da Graça de Deus, de Jordanésia, e venho aqui nesse vídeo gravar uma mensagem de fé ao seu coração, que vai te abençoar, que eu tenho certeza que vai falar ao seu coração e vai te fortalecer, vai dar forças a você, para você vencer todas as barreiras, todas as dificuldades, amém? Nós temos que colocar o Senhor sempre como o nosso Deus, o nosso ajudador. Então abra o seu coração para esses versículos que nós vamos ler na Bíblia, que é o próprio Deus falando conosco. Prepare também, eu tenho pedido uma água, um copo, aí pega na sua casa agora um copo, prepara uma água aí, que depois da palavra eu vou orar, vou apresentar essa água a Deus e nós vamos beber um ato de fé e seremos revestidos do poder do Senhor, amém? Aqui já está minha caneca com água, prepare a sua também, para que Deus possa nos selar com a bênção, com a paz que você necessita, com a saúde que o teu corpo precisa, ou talvez uma paz para o teu lar, para o teu casamento, talvez uma bênção financeira, profissional, Deus vai fazer na tua vida, amém? Olha, lá em Romanos é o Novo Testamento, depois dos Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, tem Atos dos Apóstolos, depois vem Romanos, capítulo 6, versículo 16, eu já deixei aqui a minha Bíblia aberta, nesse capítulo e versículo, e a Bíblia diz a quem nós devemos servir e decidir servir a Deus sempre. Olha o que diz aí no versículo 16: não sabeis vós que a quem vos apresentar por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Então, ou nós servimos ao Senhor e desfrutamos de todas as bênçãos que Ele tem para a nossa vida, ou nós servimos o pecado, a desobediência, e colhemos os frutos podres, ruins, para todas as áreas da nossa vida. A Bíblia fala em Deuteronômio 28, que se nós cuidadosamente ouvirmos a palavra do Senhor e praticar ela, obedecer os mandamentos, a Bíblia diz que todas as bênçãos do Senhor, elas vêm e nos alcançam. Então é o momento de você se achegar a Deus, de você ser servo do Senhor, colocar Ele como teu Senhor, você abrir o teu coração, pastor, eu já tenho feito isso, meu irmão, então você está no caminho certo. Mas se você diz, olha, eu não tenho colocado Deus como o Senhor da minha vida, então faça, tome essa decisão, fale, Senhor Deus e Pai, eu coloco a minha vida em tuas mãos. O Senhor vai ser o meu Deus, o Senhor vai ser o meu Senhor e eu vou ser o teu servo. A Bíblia faz uma advertência, não sabeis vós, porque se você se coloca como servo do pecado, o pecado vai ser o Senhor da tua vida, a destruição, a morte vai ser o Senhor da tua vida. Mas se você coloca o Deus Todo-Poderoso, o Senhor Jesus, como teu Senhor, você vai colher frutos da justiça. E olha o que nós encontramos na Bíblia também, a respeito de ser servo do Senhor, orientação também do Senhor Deus. Lá em 1 Reis, capítulo 17, versículo 8, a Bíblia fala aqui de uma mulher que foi muito abençoada por Deus. 1 Reis, lá no Antigo Testamento, volte bastante aí, capítulo 17, versículo de número 8, em nome de Jesus. Vai lá, é importante você abrir a sua Bíblia também para você ler, fazer a leitura junto, é muito importante, bem? Abra, vai lá, encontrou 1 Reis, vai no capítulo 17, versículo 8. A Bíblia fala de uma mulher aqui, uma viúva, que foi amparada por Deus. E por que essa mulher foi amparada por Deus? Porque foi serva, porque obedeceu a palavra do Senhor. Obedeça. Você sabe que às vezes as pessoas, e principalmente nos dias atuais, têm temido o desemprego, temido talvez um financiamento que fez e talvez pode vir a não conseguir pagar, a não conseguir honrar com os compromissos. Então é o momento de essa pessoa e você e eu nos achegarmos a Deus e colocar o Senhor Deus Todo-Poderoso como o Senhor da nossa vida, nós na posição de servos, para que a gente seja abençoado, amparado e sustentado por Ele. Diz assim, olha só, 1 Reis 17, versículo 8. Então veio a palavra do Senhor, dizendo, veio a Elias. E o que Deus falou para Elias no versículo 9? Levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali, e eis que eu ordenei a uma mulher viúva que te sustente. Meu irmão,
eu acabei de comentar, falar, não lemos, mas você pode ler depois, Deuteronômio 28. Será que se ouvirdes a voz do Senhor e tendo o cuidado de obedecer e praticar todos os mandamentos que eu lhe ordeno, então todas as bênçãos virão e te alcançarão. Todas as bênçãos. Qual é a bênção que você está necessitando, precisando? Elas vão vir, elas vão chegar até você. Você não vai correr atrás da bênção. A Bíblia não fala disso, que você vai correr ou qualquer outra pessoa vai correr atrás da bênção. Não. Quando você obedece, o caminho é esse, obedecer a palavra para que a bênção venha e te alcance. Houve seca na terra, fome, e Deus veio a Elias e falou: Elias, vai até Sarepta, que é de Sidom, e lá tem uma mulher viúva. Havia uma mulher viúva, haviam outras, mas Deus deu essa palavra para ele, ordenando que aquela mulher determinada por Deus sustentasse ele. Então ele sai e vai a Sarepta, versículo seguinte, que é o 10. Então ele se levantou, o Elias, o profeta, e se foi a Sarepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te, numa vasilha, um pouco de água que beba. Nessa hora, o profeta sentiu no coração, sentiu que aquela mulher era aquela mulher que Deus havia dito: olha, lá em Sarepta tem uma viúva, e essa viúva já está ordenada por mim para que ela te sustente. Então o profeta Elias sentiu no coração. Quando ele chega já na entrada, olha como Deus facilitou aqui as coisas para o profeta. Ela já estava na entrada, apanhando lenha, e ele diz: mulher, a senhora pode trazer um pouco d'água? Já estava com sede, aquela caminhada que ele teve toda, e ela se retirou para ir buscar a água. Mas acontece algo maravilhoso, aqui no versículo de número 11, depois que ele pede água a ela, e indo ela buscar água, ele a chamou e lhe disse: traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Quer dizer, ela estava indo buscar a água, ela tinha água, né? Ela foi buscar. Ele disse: traz também um pequeno pão, um pedaço de pão, para que eu coma. Tinha fome, mas Deus havia dito para ele: olha, lá tem uma mulher que vai lhe sustentar, viúva, mas eu já dei a ordem. Então ele está seguindo aqui a palavra de Deus, como servo do Senhor, porém essa mulher também será serva. Ambos vão desfrutar da bênção do Senhor. Você é a pessoa que precisa desfrutar das bênçãos de Deus. Porém, para que você ou qualquer outra pessoa desfrute, é preciso ser servo. Versículo de número 12, depois que ele pede o pão para ela. Afinal de contas, Deus diz: olha, ela tem uma mulher que vai lhe sustentar. Então, esperava-se, no mínimo humanamente falando, que ela tinha lá uma fartura na casa dela. Quando ele pede o pão, ela diz no 12, responde a ele: porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela, por pequena quantidade, numa panela, e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei dois cavacos e vou prepará-lo para mim, para meu filho, para que comamos e morramos. Era uma realidade daquela mulher, humanamente falando. Repare que a Bíblia é detalhada em tudo que ela diz. Ela diz: peguei 2 cavacos só, suficiente. Era pouca farinha, pouco azeite, para preparar um bolo pequeno, um pão pequeno lá para ela e o filho. Depois não tinha mais nada para comer. Ela diz: olha, vai ser só esse alimento, o último, e nós vamos morrer depois. Que tristeza para aquela mãe, e para aquele filho, e para aquela família. Uma mulher viúva que tinha ela e o filho somente, mas somente uma pequena quantidade de farinha e uma pequena quantidade de azeite. Mas Deus não se engana não, parece até que Deus se enganou. Se pararmos aqui somente, poxa, mas Deus deu a ordem para ela sustentar, mas Deus não sabia que a mulher não tinha alimento, não tinha uma quantidade suficiente de alimento para 3 pessoas comerem. Como que Deus fez isso? Deus é Deus de milagre. Deus é Deus de maravilhas. Olha que, continuando, para nós entendermos a importância de ser servos do Senhor. Ela diz que prepararia, comeria e morreria. Ela e o profeta, ela e o filho. Mas o Elias diz assim, o profeta, olha só, e isso é Deus falando para você hoje. E Elias lhe disse: não temas, vai e faze conforme a tua palavra, porém faze disso primeiro para mim um bolo pequeno, e traze-mo para fora. Depois farás para ti e para o teu filho. Olha aqui a importância de ser serva, obediente à palavra do Senhor. Seja serva, seja obediente. Ele diz: olha, eu entendo, é uma verdade, que só é a realidade da senhora, mas vai lá, prepara.
E antes que a senhora coma, traga para mim. Ofereça para mim um pequeno pedaço de bolo. Depois a senhora come. Depois a senhora coma, né, do que sobrar, na verdade. Mas Deus não tinha sobra para ela, não. Versículo 14 diz assim: porque assim diz o Senhor. Olha que maravilha, que palavra maravilhosa que ela recebeu aqui. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Nessa hora ela recebeu aquele toque especial de Deus. Era a ordem do Senhor para ela: olha, faça conforme o meu servo está falando, porque a farinha não vai acabar. É a palavra de Deus, a palavra de Deus não falha, não há mentiras, não existem mentiras no Evangelho. Quando ele diz: a senhora pode ir fazer conforme como a senhora disse, mas Deus está falando para a senhora: a farinha não vai faltar até que venha a chuva, o azeite não vai acabar até que Deus mande a chuva. Deus mandaria a chuva, mas antes da chuva vir, antes de que as pessoas pudessem plantar, colher e comer daquilo que plantassem, Deus estava falando: ó, a farinha não vai faltar na panela e o azeite também não faltará. E vamos ver o que aconteceu. Versículo de número 14, versículo 15, diz assim: e foi ela e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. E o 16, para terminarmos: da panela a farinha não acabou e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Elias. Assim é na tua vida, meu irmão e irmã. Se você tem temido o desemprego, as dívidas, as cobranças, ou a crise que talvez está afligindo aí o mundo todo, seja servo do Senhor, busque a presença de Deus, deixa Ele ser o teu Deus e seja servo dEle. A quem você se apresentar por servo, aquilo vai ser o teu Senhor. Se da miséria, a miséria será o teu Senhor. Se do medo, o medo será o teu Senhor. Se você se apresentar como servo de Deus, o Deus Todo-Poderoso, aquele que te ampara, aquele que prepara a tua bênção, coloca diante de você, esse será o teu Deus. E é esse que você deve servir. E é esse que você deve colocar como teu Senhor. Amém? Segure a tua água agora que eu vou orar com você. Pegue o copo com água na tua mão. Pai, Deus Todo-Poderoso, eu te peço nessa hora que o Senhor, Deus amado, venha consagrar essa água e tirar dela toda a manipulação humana e coloque a tua unção sobre cada gotinha dessa água, pois quando esse homem, esta mulher, esse filho, essa filha tomar dessa água, Pai amado, o fortalecimento do Senhor virá sobre essa vida. E se tem, Deus amado, algum medo nesse coração, alguma dúvida, algo afligindo essa pessoa, Pai, esse pai de família, essa mulher, Deus, esse mal vai sair, vai desaparecer, Pai. Tudo aquilo que tem se levantado para trazer sofrimento vai cair por terra em nome de Jesus. Eu oro apresentando a vida de cada pessoa, Pai. Essa pessoa que ouviu essa palavra e vai colocar o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, como o Senhor da vida dele, como o Senhor da vida dela, e essa pessoa será amparada, será sustentada pelo Deus que tudo pode, em o nome do Senhor Jesus, e amém. Beba da água agora, beba. Amém. Queridos, guarda essa palavra no teu coração. Seja servo do Senhor. Guarda no teu coração essa palavra. Obedeça ao Senhor, que Ele vai ser o teu sustento. Ele vai ser o teu amparo em tempos difíceis. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Um abraço a todos.